A saga Extermínio é uma das sagas de zumbis mais populares e renomadas do cinema. Até então, composta por 3 filmes: Extermínio de 2002, Extermínio 2 de 2007 e Extermínio 3, A Evolução de 2025. E agora, na semana que vem, no dia 15 de janeiro de 2026, estreia o 4º filme dessa franquia, Extermínio 4, Templo dos Ossos. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um resumo completo dos 3 filmes dessa saga, pra você já chegar pronto, sabendo de tudo lá no cinema semana que vem. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e não esquece de me seguir nas redes sociais também, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Quase todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. Bom, antes de tudo, deixa eu explicar como que vai ser. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou falar sobre Extermínio 1 e Extermínio 2. E na sexta-feira já eu posto aqui pra vocês a parte 2 desse vídeo, que vai ser falando só de Extermínio 3. E lembrando que a gente vai falar dos filmes de uma forma bem completa, então esse vídeo contém spoilers. Extermínio, em inglês 20 Days Later, que significa 28 dias depois, é um filme de terror e ficção científica de 2002, dirigido pelo Danny Boyle. Estrelado pelo Cillian Murphy, bem novinho na época, Extermínio acompanha o Jim, um homem que tá acordando de um coma em meio a uma Londres completamente diferente do que ele lembrava. As ruas estão completamente vazias, tá tudo destruído, parece que rolou um fim do mundo mesmo nesse tempo que ele tava em coma. Ele sai do hospital que ele tava e vai caminhando pela cidade sem entender nada. Cadê as pessoas? Cadê os carros? O que aconteceu, né? Até que ele chega numa igreja e aqui ele tem o primeiro contato com a nova realidade que lhe aguarda. O Jim vê vários e vários corpos ali no chão, empilhados. Um padre surge na frente dele, só que esse padre, gente, ele tá diferente. Ele tá se movimentando de um jeito estranho, ele tem esses olhos estranhos e não parece que ele tá ali muito dentro de si. Esse padre é um zumbi, né? Um dos vários infectados. Ele vai atrás do Jim e com isso vários outros zumbis começam a se levantar e a correr atrás dele também. Gente, que desespero. Nessa fuga do Jim, com esse tanto de zumbi atrás dele, ele acaba recebendo a ajuda de 2 pessoas ali que estão mascarados, vestindo uma roupa mais apropriada, assim, pro apocalipse. Essas 2 pessoas colocam fogo ali nos zumbis e acabam ajudando o Jim a se salvar de todo aquele caos. Eles conseguem se esconder ali numa lojinha de conveniência e a gente fica sabendo quem são essas 2 pessoas. Elas são o Mark e a Selena. Os 2 contam pro Jim ali o que tinha acontecido na cidade, né? Faziam 28 dias que um vírus tinha se espalhado por ali. O vírus da raiva, que não é a mesma raiva da vida real, é tipo uma versão dela muito mais cabulosa, mas enfim, esse vírus da raiva tinha saído de um ambiente de laboratório depois que um grupo de ativistas invadiu o local que continham chimpanzés infectados com o vírus ali e soltou esses macacos. A partir daí, os primeiros humanos foram contaminados com esses vírus, que toma conta da nossa consciência e deixa a gente extremamente violento e fora de si mesmos. Nesses 28 dias, o vírus tinha se espalhado muito rápido, porque a contaminação se dá através do sangue e da saliva, e ela acontece de uma forma imediata. Em 20 segundos, mais ou menos, a pessoa já se transforma num zumbi super agressivo. Então, muita gente foi contaminada muito rápido, o que colapsou ali a Grã-Bretanha, que é composta pela Inglaterra, Escócia e País de Gales. Eu tive que procurar isso, gente, que eu tenho muita dificuldade. Tinha, né? Porque agora eu sei de distinguir Reino Unido de Grã-Bretanha e... Aí tem um mapa que eu vou deixar aqui pra vocês. O caos ali foi tão gigantesco que nem o exército conseguiu conter a infecção. Então, a situação atual é: não tem governo, não tem polícia, não tem serviços de saúde, não tem nem eletricidade ali. Bom, depois desse encontro do Jim com o Mark e a Selena, os 3 vão juntos até a casa dos pais do Jim, porque ele queria ver ali o que tinha acontecido com os próprios pais, né? Chegando lá, o Jim encontra o pai e a mãe no quarto e eles tinham tirado a própria
própria vida. A mãe do Jim até deixa um bilhete pra ele, falando que eles estavam indo dormir, que era pra ele não acordar. Não acordar do coma, porque quando rolou toda essa infecção, esse surto, o Jim tava em coma no hospital. E é muito triste, né? Óbvio, mas a Selena fala uma coisa que ela tem um ótimo ponto aqui. Como eles tiraram a própria vida ali, pelo menos eles morreram em paz e não sendo atacados por zumbis extremamente violentos. Os três decidem passar a noite ali na casa dos pais do Jim mesmo, e durante essa noite, um zumbi acaba invadindo a casa. Rola uma mega luta ali, e nessa invasão, o Mark acaba sendo infectado. E a Selena, sem nem pensar duas vezes, claro, mata ele a pauladas ali. E ela é assim mesmo, gente. Ela tem essa postura mais de durona, assim. E ela ainda fala pro Jim: olha, se você for infectado, eu também não vou pensar duas vezes, não. Eu vou te matar, amore. E é isso, gente. Ela tá se defendendo. O Jim e a Selena vão embora rapidão ali da casa dos pais do Jim, porque em pouco tempo iam chegar muito mais infectados, porque eles são atraídos ali pelo barulho. Caminhando na rua, os dois avistam uma janela em um prédio um pouco distante, com várias luzes piscando. Então eles decidem ir até lá. Nesse momento, gente, de um apocalipse zumbi, acho que a melhor alternativa, né, é encontrar pessoas sobreviventes pra vocês sobreviverem juntos ali em grupo. Pelo menos essa seria o que eu ia fazer. Isso seria o que eu ia fazer. Chegando naquela janela da luz piscante, eles conhecem o Frank e a Hannah, pai e filha, que moram ali e estão tentando sobreviver. E eles são super fofos, gente. Eles super recebem ali o Jim e a Selena. Eles são solícitos e tudo mais. Só que eles, os quatro, né, não iam conseguir ficar ali por muito mais tempo. Não tinha água mais, a comida também tava acabando, então eles precisam ir pra outro lugar. O Frank, através de um rádio ali, acaba pegando uma transmissão em que soldados tentavam alcançar outros sobreviventes. Nessa transmissão, eles falavam que eles estavam no lugar seguro, com mantimentos, e davam a localização desse tal lugar. E que era pra quem estivesse escutando essa mensagem ir pra lá encontrá-los e ficar com eles, né? Muito mais seguro, porque eles são soldados, eles têm armas, então eles decidem ir. Eles decidem ir, os quatro juntos, encontrar esses soldados. Eles saem ali de carro, mas a viagem vai demorar pelo menos uns 3 dias. Nessa viagem acontecem várias coisas. Eles ficam presos no túnel e quase são mortos por dezenas de infectados. Eles acham um supermercado e conseguem pegar suprimentos ali de comida. Eles têm até momentos legais ali, comendo juntos, né? E parará, se aproximando. E aí eles chegam finalmente na localização que tinha sido passado pelo rádio. E chegando lá, gente, não tem nada. Não tem ninguém, tá tudo destruído. E o Frank fica muito bolado com isso, porque, como assim, né? A gente viajou 3 dias pra nada. E nesse momento, gente, ele acaba sendo infectado da forma mais tosca possível, juro, eu fiquei com muita raiva. Ele tá pistola ali, que eles não acharam os soldados. E aí ele vê um corvo, um urubu, sei lá, assim, numa estrutura perto do teto. E esse urubu tava bicando ali o corpo de um infectado morto. Aí ele tá pistola, né? Contudo, com esse corvo, e acaba dando uma batida ali na estrutura, assim com a mão, e nisso uma gota de sangue do corpo do infectado cai bem no olho dele, direto assim no olho aberto mesmo, ou seja, infectou. O Frank começa a se transformar ali e ele fala pra Hannah ficar longe dele e, tipo, agora tem que matar ele, né? Não tem outra opção. O Jim, ele tá com um taco de beisebol e a Selena fica gritando, mata ele, enquanto a Hannah fica ali devastada, gritando pra não matar o pai dela, mas tem que matar. E é aí que naquele local o Frank acaba tomando vários tiros e morre. E de onde vieram esses tiros? Dos soldados, aqueles que transmitiram a mensagem. Eles estão ali, eles existem. Se o Frank tivesse esperado só, sei lá, 5 minutos, isso não ia ter acontecido. Mas enfim, os soldados existem. O Jim, a Selena e a Hannah são levados para esse local que os soldados estão. Uma espécie de base militar que tá servindo de abrigo para eles. E lá eles têm água quente para tomar banho, comida e segurança. Eles fizeram todo um esquema ali de proteção que, se caso um infectado entrasse ali naquela área deles, eles conseguiriam identificar rapidamente e já abater ali qualquer zumbi. O Major Henry parece ser o encarregado de tudo ali. E ele mostra pro Jim que eles capturaram o infectado e estão mantendo ele ali preso para poder tentar aprender um pouco mais sobre a infecção. E também aprender com quanto tempo esse
esses infectados morrem de fome, porque ele vai deixar aquele cara ali, aquele zumbi ali, até ele morrer de fome. Bom, inicialmente, naquela base cheia de soldados homens, parece que tanto o Jim quanto a Selena e a Hannah estão seguros. Mas esses soldados, gente, eles têm uma vibe meio esquisita. Eles estão numa de que a gente precisa se defender, mas a gente precisa recomeçar a vida também, a gente precisa recomeçar uma nova sociedade. Nisso, o Major Henry confessa ali pro Jim uma coisinha um pouco estranha. Ele fala assim: ó, Jim, é o seguinte, há umas semanas atrás, eu peguei um soldado aqui prestes a tirar a própria vida, porque ele acredita que não existe um futuro pra gente aqui, pra humanidade. Foi aí, né, Jim, que eu, pra poder manter esses homens aqui de pé, eu prometi pra eles que ia trazer mulheres pra cá, porque mulheres representam o futuro, a procriação, e foi por isso que eu transmiti aquela mensagem na rádio, pra trazer mulheres. O Jim fica completamente chocado com isso, né, óbvio, e ele já sai correndo pra poder chamar a Selena e a Hannah pra eles irem embora. Só que isso não dá muito certo e os soldados acabam fazendo todos eles ali de reféns. O plano é deixar a Selena e a Hannah vivas, mas matar o Jim e um outro soldado ali que tinha ido contra os demais. Esse soldado que tinha ido contra os outros, ele tem uma fala muito importante que vai contextualizar a gente lá no terceiro filme, que se passa 28 anos depois da infecção. Enquanto eles estão ali amarrados antes de irem ser executados, esse soldado fala pro Jim assim: o povo do outro lado do oceano, uma hora dessas, tá em casa assistindo TV e a gente tá aqui. O resto do mundo não foi afetado pela infecção porque não teria como ela passar pelo oceano. Então, ela é uma infecção controlável, de certa forma. Essa ideia aí desse major de querer reproduzir nem faz sentido, porque o resto do mundo tá tudo igual, a humanidade não vai acabar, sabe? Mas o que o governo pode fazer numa ilha que tá tomada por todo esse caos? Bota essa ilha de quarentena. Ninguém sai daqui, ninguém entra aqui. Pois é, e a gente vai entender isso melhor no terceiro filme, né? O que aconteceu e tal, que eu acho bizarríssimo. Bom, esse cara e o Jim são levados pra serem executados ali numa mata. O cara morre, mas o Jim consegue escapar. E a partir daqui, o filme vira aquela caça de gato e rato, né? Vários soldados estão atrás dele, enquanto a Selena e a Hannah são obrigadas, as duas, a colocarem um vestido vermelho. E a intenção daqueles caras ali é horrorosa com elas. Só que o Jim, ele é mais esperto que todo mundo ali, e com uma arma que ele conseguiu roubando dos soldados que ele tava fugindo e lutando contra alguns ali do lado de fora, ele atira na corrente que tava prendendo aquele infectado capturado, sabe? Que eles estavam mantendo ali pra estudar o vírus. E esse infectado acaba conseguindo escapar ali de onde ele tava e invade a parte de dentro daquele local, matando vários soldados. E aí é que tá, né? Um infectado vai atacando e criando outros infectados. Então, o que era só um zumbi ali dentro agora são vários. No final, o Jim, a Selena e a Hannah conseguem escapar desse tanto de zumbi, e quando eles estão prestes a fugir ali de carro, o Major Henry, o único sobrevivente dos soldados, aparece e dá um tiro no Jim. Mas a Hannah, muito esperta, toma controle ali do carro e faz uma manobra que joga esse Major Henry diretamente para os infectados. E ele vai com Deus, né? Foi embora. Finalmente, né? Sai no carro, os três a salvo. Mas o portão daquele lugar tá fechado. Então, vamos ter que bater de frente, né? Ver o que dá, o que vai acontecer. E a Hannah vai acelerando em direção ao portão. E eles batem com toda a força. E a cena congela. A Selena e o Jim estão no banco de trás. E a cena congela bem quando eles estão, ó, voando ali na batida. Corta pra 28 dias depois. Eles passaram um perrengue ali pra se recuperarem dos ferimentos. Mas o Jim, a Selena e a Hannah estão a salvo em uma casa. Nessa casa, eles estão costurando uns panos, juntando uns aos outros, pra poder formar o escrito Hello no gramado ali de fora da casa, visto de cima. Então, a cena final é um avião passando ali no céu, vendo esse Hello escrito e vendo que tinham pessoas ali precisando de ajuda. Assim, acaba o filme com essa vibe, né, de que eles vão ser resgatados. Final feliz, todos sobrevivem, e o filme foi um grande sucesso em 2002, tá?
Ele custou mais ou menos 8 milhões de dólares e faturou cerca de 73 milhões de dólares mundialmente. Bom, depois desse sucesso enorme, a continuação foi ficando no ar por um tempo. A primeira confirmação pública e mais clara de que um segundo filme estava mesmo em desenvolvimento apareceu em março de 2005, quando já se falava mais do conceito do projeto, que seria, um contexto de recomeço ali depois do surto. Mas, ao mesmo tempo que estava sendo dito, o próprio Danny Boyle já deixava claro que não seria ele que ia dirigir o filme. Ele mesmo explicou que o filme Sunshine, que ele estava dirigindo na época, tomou tanto tempo de produção dele que, enquanto ele estava preso nisso, Extermínio 2 foi concebido, escrito, filmado e finalizado. Ou seja, ele queria estar mais envolvido, mas não tinha como ele dirigir 2 projetos ao mesmo tempo. E é aí que entra o Juan Carlos Fresnadillo. O Danny Boyle disse que foi muita sorte achar um diretor tão talentoso para ele passar o bastão. Pois é, eu não sei se isso agradou muito o público, porque muita gente não gosta do segundo filme, mas eu gosto, tá, gente? Eu já vou falar aqui que eu gosto, eu acho o segundo filme bem interessante. Extermínio 2, dirigido pelo Juan Carlos Fresnadillo, foi lançado em 2007. No filme, a gente acompanha a realidade da Grã-Bretanha 28 semanas depois de toda a infecção do vírus ter rolado. 28 semanas são 7 meses, tá, gente? Só pra deixar claro, porque eu também não consigo entender muito bem semanas. Isso é coisa de grávida. Extermínio 2 começa nos mostrando mais ou menos umas 7 pessoas se refugiando em uma casa juntas, bem no começo do surto do vírus. Dessas pessoas aqui, 2 são mais importantes da gente prestar atenção. O casal Dom e a Alice. A convivência daquelas pessoas ali tá começando a ficar difícil. Tem atritos, a comida tá acabando e, pra piorar tudo, alguns infectados conseguem invadir essa casa. Acontece toda uma perseguição ali, uma luta, e vão se criando novos infectados, A Alice acaba se vendo cercada ali por um infectado. Ela tenta proteger uma criança que tá por ali e suplica pela ajuda do marido. Mas o Dom, como um bom covarde que ele é, deixa a esposa lá sozinha e foge, se tornando o único sobrevivente ali daquela casa e conseguindo escapar por um rio. Bom, depois desse prólogo, o filme dá o contexto pra gente do que aconteceu depois dos primeiros dias da contaminação geral ali. 15 dias depois do surto, a Grã-Bretanha entrou em quarentena. 28 dias depois, a ilha foi completamente destruída pelo vírus. 5 semanas depois, os infectados morreram de fome. 11 semanas depois, as forças da OTAN entraram no território. 18 semanas depois, a Grã-Bretanha se declara livre da infecção e 24 semanas depois começa a reconstrução. Agora aqui no filme, estamos 28 semanas depois do surto. Foi rápido, gente? 7 meses, eles conseguiram conter o vírus, o que é pouco tempo. Mas eu já ouvi dizer que o vírus, quando ele é muito mortal, ele mata todo mundo super rápido, E no caso aqui, muito rapidamente, as pessoas foram todas infectadas. Não tinha mais ninguém para ser infectado. Ao mesmo tempo, não tinha ninguém para eles se alimentarem, porque tá todo mundo infectado, então todos morreram de fome. Por isso a contaminação acabou. Claro, os corpos precisam ser queimados e tudo mais para realmente eliminar todas as chances de uma nova contaminação e uma nova epidemia. Nesse contexto de reconstrução, a gente vê que na cidade de Londres foi construído um distrito onde agora 15 mil pessoas residem. Lá tem eletricidade, tem água quente e fria, tem um centro médico, tem supermercado e tem até mesmo um pub, olha só. Então, eles realmente estão tentando reconstruir, uma sociedade. Esse distrito é protegido e comandado por militares dos Estados Unidos que foram para lá ajudar. Então, aquele distrito ali que eles estão é seguro, mas as ruas de Londres, apesar de não terem infectados mais, ainda não são totalmente seguras, porque tem que limpar tudo, retirar os corpos e tudo mais. Nesse distrito estão chegando os irmãos Andy e Temi. O Andy tem 12 anos e a Temi deve ter, uns 16. Os dois são filhos do Dom, aquele covarde lá do início que abandonou a esposa. Pois então, esses filhos estavam viajando no período do surto da infecção. Eles estavam na Espanha. Então, eles não foram afetados e só agora, meses depois, eles estavam sendo repatriados. Eles tinham ficado, inclusive, em campo de refugiado e tudo mais. E agora eles iam se encontrar de novo com o pai, finalmente. Uma coisa bem importante de falar aqui é que nesse momento que as crianças estão voltando, eles precisam passar por exames médicos ali e tal, pra poder checar, se eles não estão infectados. Quem examina eles é a médica-chefe Scarlett. E ela até comenta uma condição genética ali que o
o Andy tem. Ele tem um olho verde e o outro castanho, e isso foi herdado da mãe dele. A Scarlett fica meio bolada que chegaram crianças ali e ninguém tinha avisado ela antes. Claramente, ela ali, em meio aos militares, é a única que tá tentando ir com mais calma nas coisas. Tipo, gente, peraí, a gente não conhece tão bem o vírus ainda e tal. Mas os outros militares estão bem seguros que a epidemia acabou. Caso tenha ali uma nova infecção, aí eles iam ativar o Código Vermelho. Bom, o Dom se reencontra com seus filhos. Ele mostra ali um pouco do distrito, em qual apartamento eles moram. Ele fala que ele tem um trabalho meio que de gerência ali, e por isso ele tem acesso a todos os lugares. Muito chique. Ali com o pai, os irmãos, claro, querem saber, né, o que aconteceu com a mãe, como que ela morreu e etc. E aí, este homem inventa mó história pros filhos. Ele fala que ele tentou salvar a mãe, mas que os infectados foram atrás dela, que não sei o que não sei o que lá, e que ela morreu, e que ele viu, e foi horrível, e que ele acabou sendo o único sobrevivente ali daquele incidente, quando, na verdade, a gente sabe que ele abandonou ela, que ele foi um covardão. Os filhos acreditam no pai, né? Mas o Andy, ele quer alguma coisa pra poder se lembrar da mãe. Ele tem medo de, com o tempo, ele acabar esquecendo ela. Então, os dois irmãos ali têm a boa ideia de sair do distrito e ir até a casa onde eles moravam antes. Afinal, tava de boa, na rua não tinha infectados mais. E é isso que eles fazem. Eles saem escondidos do distrito e vão até a casa onde eles moravam antes do surto do vírus. E quem é que eles encontram lá, gente? Sobrevivendo esse tempo todo. A mãe deles, a Alice. Ela tava lá na casa, escondida por todos esses meses, depois do marido ter deixado ela pra morrer. Os militares acabam aparecendo por lá, né? Porque as crianças tinham fugido e eles viram na hora. Então eles foram atrás pra poder resgatar elas. Voltam então pro distrito os irmãos e agora a mãe. Na clínica médica, a Alice passa pelos protocolos de limpeza ali pra garantir que ela realmente tá livre do vírus. Mas é aí que a Scarlett faz um exame de sangue ali nela e descobre que a Alice tem sim o vírus, ela tá infectada. Só que de alguma forma, por conta de alguma anomalia genética, ela não manifesta nenhum sintoma da doença. Então, ela tá infectada, mas ela não se transformou em um zumbi. Mesmo assim, tanto o sangue dela quanto a saliva dela podem infectar as pessoas. Então, existe um grande risco ali. Mas, ao mesmo tempo, a Alice é uma possibilidade de cura para a doença. A partir dela, pode ser desenvolvida uma vacina, por exemplo. E aí, gente, as coisas vão começar a dar errado aqui. O Dom, ele recebe a notícia de que eles encontraram a esposa dele, que ela tá viva. Óbvio, né, que os filhos ficam super bolados com ele, porque ele disse que tinha visto ela morrer. Mas aí ele fala que tava confuso, que não lembrava direito, enfim. Ele resolve ir ver a Alice. Como ele tem acesso a todas as áreas, ele acaba conseguindo chegar até ela. E aí, o que ele faz? Chega perto dela, vai dar um beijão nela. Ai, meu amor, que saudade, não sei o quê. E beija ela, gente. E a saliva, ela transmite o vírus. E ele não é imune, igual a ela. Então, em pouco menos de 20 segundos ali, ele já se transforma em um zumbi. E ele estraçalha ela ali. Muito sangue mesmo, mata ela brutalmente. E aqui um PS, que eu acho o filme 2 bem mais violento e sangrento que o 1. E enfim, agora temos ali mais um infectado à solta. Imediatamente, os militares ali já declaram o Código Vermelho, né? Fudeu. E a estratégia é ir isolando as pessoas ali em cada prédio do distrito para poder conter o surto que tava rolando lá no centro médico. Só que isso não dá certo, tudo vira um caos. O Dom, agora infectado, consegue entrar num espaço ali cheio de pessoas e vai mordendo todo mundo. E a partir daí, vários e vários novos infectados vão surgindo. A situação tá tão caótica que os atiradores do exército que ficam em cima dos prédios ali não conseguem distinguir mais em quem atirar. Tipo, não tem como assim tão rápido diferenciar um infectado de um não infectado. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá todo mundo correndo, morrendo, tá um caos geral mesmo. A Scarlett se sente responsável pelos irmãos, então ela vai tentando salvar eles ali. Os três vão fugindo juntos, mas o Andy acaba se separando delas e se perdendo. A Scarlett e a Tammy conseguem chegar num galpão mais seguro ali, e a Scarlett tenta de todo jeito contato pelo rádio com os militares pra pedir pra eles acharem o Andy. Porque o Andy, além de ser uma criança que tava sozinho ali, né, coitado, ele também representava, né, uma chance de cura. Agora que a mãe dele tinha morrido, ele é o único que tem a mesma anomalia genética que ela. Esse menino é tipo a Ellie de The Last of
Buzz, ele é o único que carrega ali uma possibilidade de cura. O Andy acaba conseguindo chegar sozinho naquele mesmo galpão que as duas estavam. E ali se juntam eles, mais uns outros sobreviventes, e o Sargento Doyle, que tinha abandonado seu posto de atirador para tentar ajudar aquelas pessoas. E é o seguinte, o caos já tá tão gigantesco que a decisão do exército é eliminar todos. Sejam infectados ou não, eles precisam conter todas aquelas pessoas ali, então tem que matar todo mundo. E, de alguma forma, quem ainda tá ali dentro do distrito precisa dar um jeito de sair dali ou vai morrer. O Sargento Doyle tá nessa missão de ajudar a galera ali, né? E nisso, um amigo dele, que pilotava os helicópteros do exército, chama ele no rádio e fala: amigo, onde você tá? Eles vão bombardear a cidade inteira, as coisas saíram muito do controle, não tem outro jeito, me fala onde você tá que eu te salvo. Ali eles combinam de se encontrar em poucos minutos em uma X localização, mas esse amigo piloto, né, ele não sabe que o sargento tava ali com mais uns 5 sobreviventes. Bom, o fato é que eles precisam andar pelas ruas sem serem vistos pelos atiradores e tentar chegar nesse lugar de resgate em pouquíssimo tempo. Eles vão seguindo e desviando do que precisa, uns ali morrem no caminho, o distrito é bombardeado, mas eles conseguem escapar e seguir em direção ao local de resgate. Aqui de sobreviventes estão o Andy, a Tammy, a Scarlett, o Sargento Doyle e um cara aleatório. Eles chegam até o local de resgate, o helicóptero desce e o amigo do sargento já fica bolado, né? Tipo, quem que é essa gente toda com você? Mas nisso, vários infectados que tinham conseguido escapar do bombardeio aparecem por lá e aí rola aquela cena do helicóptero passando com a hélice nos zumbis. Loucura, gente. Essa cena é loucura. A hélice do... Não a hélice pessoa, a hélice do helicóptero vai passando assim nos zumbis e cortando todos eles pela metade, gente. Muito boa essa cena. Ainda tentando fugir, agora restam os 4. O Andy, a Tammy, o sargento e a Scarlett. O cara aleatório, ele morreu na hélice do helicóptero, coitado. O amigo do sargento não deu a carona de helicóptero, mas eles seguem correndo, tentando fugir. Eles são atacados por zumbis, é aquela luta, né, pra sobreviver e fugir, tanto dos infectados quanto dos militares que querem eliminar todo mundo. Aqui nessa parte do filme, uma boa parte do filme, né, é muita ação. Tem muito tiro, tem muita explosão e tal, mas também tem muitas cenas tensas, como aquela cena da Scarlett no escuro com a Tammy, enxergando só pelo modo noturno e as câmeras e tal. Eu amo essa cena também. E em todo esse caos, o Sargento Doyle e a Scarlett acabam se sacrificando para poder salvar os irmãos. Eles morrem ali, mas salvar os irmãos representa uma possibilidade de cura. Nas cenas finais, quando só restam a Tammy e o Andy ali, o garoto acaba sendo atacado pelo próprio pai infectado. O Dom morde ele, mas a Tammy acaba conseguindo matar o próprio pai. O Andy, vendo que ele foi mordido, tenta fugir ali da irmã para não ser um risco para ela, né? Mas o tempo se passa e nada acontece com ele. Então aqui a gente tem a confirmação de que ele carrega o mesmo gene da mãe e também não se transforma em um zumbi quando é infectado. Os dois seguem andando e são resgatados de helicóptero pelo amigo do sargento. Na última cena, que vai acontecer 28 dias depois desses acontecimentos, a gente vê um helicóptero caído e um rádio falando em francês. Vários zumbis estão correndo pelas ruas de Paris agora, ou seja, o vírus atravessou o oceano. Esse final deixa 2 coisas em aberto e uma delas só, pelo que eu lembro, é explicada no terceiro filme. Mas eu vou deixar pra falar disso no vídeo sobre o terceiro filme, Extermínio a Evolução, que foi lançado 17 anos depois do segundo e é uma continuação, né, da história, mas também o início de uma nova trilogia que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo que sai sexta. E aí, gostaram do resumão aqui dos 2 filmes? Conseguiram relembrar direitinho? Vocês estão animados pro próximo filme? Deixa aqui sua opinião sobre essa saga zumbi nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e hypar se tiver essa possibilidade aí pra você. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.